Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre outro tema de suma importância para fim de concurso público? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros concurseiros de plantão, se inscrevam e acionem o sininho, tá bom? Hoje eu resolvi falar sobre um tema específico de direito penal, da nossa teoria geral do direito penal, que inclusive foi um tema proposto pelo meu amigo e colega Dr. Guilherme Reinert. Muito obrigada pela proposição do tema, Guilherme. Eu vou falar sobre a teoria da imputação objetiva, teoria cunhada por Klaus Roxin e também sua vertente mais radical por Gunther Jacobs. É importante ressaltar que a teoria da imputação objetiva, ela advém do funcionalismo penal, que se subdivide, como eu já disse anteriormente, entre duas facetas. O funcionalismo moderno moderado, que é defendido por Klaus Roxin, e o funcionalismo radical sistêmico ou sociológico, que é cunhado por Gunther Jacobs. E o que diz o funcionalismo penal? Ele advém das finalidades do direito penal. Qual é a função do direito penal? Por isso, funcionalismo, que traz termos ou moldes mais humanitários, advindos da política criminal, em que Klaus Roxin diz em seu funcionalismo moderado ou moderno que a função do direito penal é de proteger bens jurídicos, que serão então tutelados pela norma jurídico-penal. Já Gunther Jacobs, em sua versão mais radical, é pautado pela teoria ou filosofia de Niklas Luhmann, em que está de acordo com os sistemas e por isso então o funcionalismo então sistemático, advindo dos sistemas de Niklas Luhmann, afirma que os cidadãos eles detêm um papel social dentro da sociedade e que assim a função do direito penal é de tutela também, porém de uma prevenção geral positiva, ou seja, de afirmar a legitimidade ou a validade da norma penal, do nosso estado punitivo penal. Ou seja, quando o sujeito, o agente criminoso, ele infringe a norma penal, ele está negando a validade dessa norma. E com a pena, com a sua condenação penal, então o Estado está reafirmando a validade e legitimidade da norma penal, do nosso direito penal punitivo. Assim, então, esta é uma das maiores funções do direito penal, ou seja, reafirmar a sua validade ou legitimidade com o sistema jurídico punitivo. Porém, a teoria da imputação objetiva, ela vai ser, então, adotada por critérios, como a própria teoria já admite, critérios objetivos, que vai moldar ou vai cunhar critérios para sanar lacunas advindas da relação de causalidade que está dentro do tipo objetivo. Porque aqui eu vou fazer uma digressão histórica da nossa teoria do crime. Nós sabemos que anteriormente nós tínhamos a teoria causal, que era uma teoria advinda da relação de causa e efeito, uma relação mais naturalística, por assim dizer. Já a teoria finalista, cunhada por Hans Welsel, ela advém de uma faceta mais subjetiva, ou seja, ele traz elementos subjetivos para o tipo objetivo. Então, dentro da perspectiva do finalismo de Hans Welsel, nós temos a ação típica, em que a tipicidade se subdivide entre a tipicidade objetiva, que é a subsunção do fato à norma, ou seja, amoldar o fato praticado pelo agente criminoso à conduta descrita no tipo penal, na norma penal do nosso Código Penal brasileiro, por exemplo. Já o tipo subjetivo seria abarcado pelo dolo e pela culpa, porque no
causalismo, nós sabemos que o tipo objetivo ele era avalorado, porque os elementos subjetivos, eles advinham da culpabilidade. Então, essa foi a maior distinção entre o causalismo e o finalismo de Hans Welzel. Já no tipo objetivo, que é aqui que vai ser o cerne de distinção entre a teoria do finalismo penal com a teoria da imputação objetiva de Klaus Roxin e de Gunther Jacobs, está que vai haver essa adequação típica, como já foi ressaltado, essa subsunção do fato à norma, e também advinda da ação entre a conduta praticada, o resultado obtido, o resultado naturalístico obtido com essa conduta praticada, o nexo de causalidade, ou seja, essa relação de causa e efeito entre a conduta praticada com o resultado obtido pela conduta criminosa. Isso tudo já era vislumbrado por Hans Welzel dentro da sua visão finalista de crime. Porém, qual é a distinção da teoria da imputação objetiva? Que para colmatar lacunas ou falhas na teoria da relação de causalidade, inclusive é importante ressaltar que nesse mesmo canal nós já temos um vídeo específico sobre a relação de causalidade no direito penal. Quem quiser visualizar também é de suma importância o seu conhecimento, esse tema específico da relação da causalidade. Agora, voltando ao tema proposto, nós temos a relação de causalidade, que então a teoria da imputação objetiva ela vai colmatar essas lacunas advindas da relação de causalidade no finalismo penal, porque o que o finalismo penal afirmava? Que as lacunas advindas dessa relação de causalidade eram supridas ou comatadas pelo tipo subjetivo, pelo dolo. Então, vislumbrando a intenção e a vontade e a representação da conduta praticada pelo agente criminoso, queria se vislumbrar se haveria ou não a relação de causalidade quando adviesse um caso difícil, dentro da perspectiva de um caso concreto, de um tema proposto que seria analisado em um processo criminal. Já Klaus Roxin diz que não deveria se vislumbrar o dolo tão somente pelo seu aspecto subjetivo, como prega o finalismo penal de Hans Welzel. Não, deveria-se vislumbrar um dolo normativo, ou seja, elementos objetivos, critérios objetivos para se aferir se, no caso concreto, houve a relação de causalidade, a relação de causa e efeito entre a conduta praticada e o resultado obtido ou não. Assim, nós poderíamos ressaltar se o sujeito criminoso ele iria ser condenado ou não na análise do processo criminal. E esses critérios, eles são critérios objetivos, que aí é que veio os critérios de desvalor da ação, da conduta praticada pelo agente criminoso, e o desvalor do resultado, ou seja, o resultado obtido dessa relação de causa e efeito esse resultado foi obtido pela conduta praticada pelo agente criminoso. Assim, se subdividiu ou se especificou critérios objetivos que serão ressaltados agora. O primeiro deles é a criação de um risco proibido ou não permitido, ou seja, a conduta praticada vai ser uma conduta proibida pela norma penal. E assim, o agente criminoso ele criou esse risco não permitido, esse risco proibido, por isso do desvalor da ação praticada pelo agente criminoso, dentro da teoria da imputação objetiva. O primeiro critério, então, é este. O segundo é a prática do resultado, o resultado obtido como uma prática do risco proibido.
ou seja, advindo então dessa teoria do risco, porque a teoria da imputação objetiva, ela é baseada, fundada na teoria do risco. Importante também ressaltar que essa teoria da imputação objetiva, ela se funda na teoria do risco de Karl Lorenz. Então, é uma teoria que ela já advém dos anos 30 e que foi, então, cunhada por Klaus Roxin nos anos 60 e 70, advindo, então, dessa teoria do risco. Fazendo, então, voltando ao tema proposto, o segundo critério, então, é a prática da conduta proibida, produzindo esse risco, esse resultado danoso por um risco proibido. Então, por isso, do desvalor do resultado da conduta praticada. E também que a norma penal, ela deve ser abrangida, a conduta praticada, ela deve ser abrangida pela norma penal em suas proibições. Então, no âmbito de proteção da norma penal, do nosso direito penal, ela deve estar abarcada essa conduta praticada pelo agente criminoso. Esses são os 3 critérios ensejadores, então, da teoria da imputação objetiva, que vai estar, então, dentro da tipologia do tipo penal, então, da tipicidade da conduta criminosa, do tipo objetivo, do tipo subjetivo, e que dentro disso nós temos, então, a lesão do bem jurídico, entre a tipicidade material, então, como lesão do bem jurídico protegido pelo direito penal, segundo afirma Klaus Roxin, e também dos critérios propostos pela teoria da imputação objetiva para colmatar ou dirimir as lacunas advindas da relação de causalidade, do finalismo penal de Hans Welzel. Também que existem princípios que vão, então, colmatar essas lacunas dentro da normaticidade do nosso direito penal, que é o princípio da autocolocação em perigo, segundo Klaus Roxin. O primeiro deles, então, é a autocolocação em perigo. Exemplo disso, Klaus Roxin coloca quando o sujeito, ele sabedor de que a pessoa, ela detém HIV, ciente desse fato, ele pratica relações sexuais sem proteção adequada. Então, ele está se autocolocando em perigo. Nesses termos, a pessoa que detém a doença do HIV, ela não vai ser imputada por uma conduta criminosa, porque a própria, entre aspas, vítima, ela se autocolocou em perigo. Outro critério, outro princípio é da heterocolocação em perigo consentida. E Klaus Roxin coloca outro exemplo para ressaltar esse princípio, como sendo um sujeito que está atrasado para uma reunião de trabalho, ele pega um táxi e pede para que o taxista ele dirija em alta velocidade em função desse seu atraso para a reunião. E o taxista, ele assente, ou seja, ele consente nisso, e ele aumenta a velocidade e eles têm um acidente de veículo. E nesse acidente, o sujeito, ele morre, ele falece em virtude do acidente. Nesses termos, o taxista, ele não seria imputado pelo homicídio culposo em função de que a própria vítima, no acidente, ele consentiu com a alta velocidade que lhe foi imputada. Então, esse é outro exemplo. Outro exemplo é a atribuição do resultado naturalístico, do resultado criminoso, por uma responsabilidade alheia. E aqui Klaus Roxin dá outro exemplo. Suponhamos que um caminhoneiro, ele está em alta velocidade numa estrada, numa rodovia, e ele está com os faróis dianteiros e traseiros queimados, o que é uma infração de trânsito, que pode provocar acidentes.
Aí, nesses termos, a polícia rodoviária atende esse sujeito, e o leva com o carro, com guarnição do carro da polícia rodoviária. E nessa ida para o determinado local, acontece um acidente com outro veículo, e que o condutor do outro veículo falece. Nesses termos, o caminhoneiro, que anteriormente estava em infração de trânsito, ele não será punido pelo homicídio cometido, ou homicídio culposo cometido, em função de que a responsabilidade agora está não para com ele, mas para com os policiais rodoviários. Então, seria uma atribuição de responsabilidade alheia nesses termos. Então, esses 3 exemplos desses princípios de autocolocação, heterocolocação em perigo e de atribuição de responsabilidade alheia, são exemplos que vão ensejar a retirada, a exclusão de responsabilidade do sujeito criminoso. Também, ressaltando uma vez mais que os critérios objetivos para se aferir à teoria da imputação objetiva dentro da tipicidade penal vão ser, então, a conduta, a atribuição da conduta proibida, o resultado, a prática do resultado proibido, do risco proibido, e também os moldes da conduta proibida, que foi praticada pelo sujeito criminoso, que vai ser amoldar a norma penal, o âmbito normativo de proteção da norma penal incriminadora. E aí também existem outros princípios que vão ensejar ou não a responsabilização do sujeito criminoso. O primeiro deles é quando o sujeito, ele com a sua conduta criminosa, ele tenta diminuir o risco proibido. Exemplo disso, Klaus Roxin coloca o seguinte exemplo: quando um sujeito ele está numa rodovia e advém um carro em alta velocidade, o sujeito não vislumbra esse perigo, e outro sujeito, vislumbrando essa situação de perigo de morte do primeiro sujeito, ele empurra-o com força e ele cai e tem várias lesões corporais. Nesses termos, o sujeito que empurrou a infundada vítima do acidente, ele não vai ser incriminado nem por tentativa de lesão corporal, nem lesão corporal culposa, nem tantas outras normas penais. Por quê? Porque ele, com a sua conduta, ele diminuiu o risco com relação ao primeiro sujeito, a pretensa vítima. Então, ele não poderá ser imputado conduta criminosa alguma. Segundo, de aumento de criação do risco proibido, ou seja, que com a sua conduta criminosa, com a sua conduta comissiva ou omissiva, o sujeito criminoso ele vai criar um risco proibido pelo direito penal. Ele vai praticar um homicídio, ele vai praticar um latrocínio, vai praticar um roubo ou qualquer outro crime disposto no nosso Código Penal brasileiro. Segundo, ele, com a sua conduta, ele pode aumentar o risco proibido para a vítima. Suponhamos que a vítima ela detenha diabetes e o sujeito criminoso ele sabe, ele tem ciência dessa doença endócrina da vítima, e ele o presenteia com um doce e diz que esse doce é diet, ou seja, é destituído de açúcar ou de glicose, e que então a vítima pensa que ele está presenteando com um doce que ele pode comer, porém é um doce que detém açúcar
e a sua glicemia então vai ser alterada e pode vir a ter um coma glicêmico e pode vislumbrar até o perigo de morte. Se essa vítima ela vem a falecer em função do coma glicêmico, então vai ser imputado. Se não, não. Esse é o aumento do risco proibido, então. É um exemplo que eu dou dessa faceta, desse princípio. E também tem que ser abarcado, então, toda a conduta criminosa, a conduta incriminadora, por uma norma penal, pelo âmbito de proteção penal do nosso direito penal, ou seja, pelo tipo penal descrito no Código Penal Brasileiro, no nosso exemplo no Brasil. Esses então são os princípios ou os critérios objetivos ensejadores da imputação objetiva, que servem então para colmatar as lacunas da relação de causalidade advinda do tipo penal e da teoria do finalismo penal de Hans Welzel. Outros dizem que nem se pode colocar como uma teoria em função de que é um abarcado de princípios que ensejam, então, a colmatação das lacunas da teoria do finalismo penal de Hans Welzel. Outros dizem que nem pode se afirmar que a teoria da imputação objetiva é uma nova teoria no direito penal, tendo em vista que ela já foi fundada por Karl Larens, como já foi ressaltado, na década de 30 e trazida por Roxin na década de 60 e 70 para o nosso direito penal, ao direito penal alemão. E também existe ainda a função advinda do funcionalismo sistêmico, radical, sociológico de Gunther Jacobs, outros critérios que são distintos dos critérios de Klaus Roxin. O primeiro deles, dentro da imputação objetiva, é a proibição do regresso. Ou seja, nós sabemos que no direito penal nós temos a relação de causalidade, segundo o nosso artigo 13 do Código Penal Brasileiro, que advém do princípio da conditio sine qua non, ou seja, essa relação de causalidade ela vai advir de uma relação entre o que o sujeito criminoso produziu e o que ele cometeu no direito penal, essa relação de causalidade. Porém, Gunther Jacobs afirma que essa relação de causalidade, ela não pode ser uma relação de causalidade ad eternum. E aqui eu cito um exemplo. Suponhamos que o sujeito, ele queira matar o seu desafeto e ele compra um bolo em uma padaria, numa confeitaria, e com a intenção de envenenar esse bolo e presentear o seu desafeto para que ele faleça, comendo esse bolo envenenado, por envenenamento. Na relação de causalidade, se vislumbrasse toda a cadeia causal dessa compra desse bolo, envenenamento até a morte da vítima, se daria então a imputação de quem vendeu o bolo, do padeiro, do confeiteiro, na relação da conditio sine qua non. Porém, advinda do finalismo, porém, para colmatar as lacunas, para impedir ou proibir ou vedar que essa relação de causalidade ela seja ad eternum e que se impute um crime para o confeiteiro que vendeu esse bolo, para o sujeito que irá então envenená-lo, vai haver esse princípio da proibição do regresso, segundo Gunther Jacobs. Também do risco permitido. Como eu disse anteriormente, Gunther Jacobs funda a sua teoria da imputação objetiva tendo em vista o funcionalismo sistêmico, advindo de Niklas Luhmann, em que ele diz que os cidadãos detêm papéis ou funções sociais dentro da sociedade e que se o cidadão ele pratica a sua função social, o seu papel social na sociedade de forma
normal, dentro da normalidade, ele não deverá ser então responsabilizado. Aqui eu utilizo o mesmo exemplo do confeiteiro, ou seja, o confeiteiro ele está praticando o seu papel social, ou seja, a venda de doces e de pães. Assim, ele não poderá ser imputado, não poderá ser condenado por crime algum, em função da proibição do regresso ou também do risco permitido que vai ser então praticado dentro dessa principiologia afirmada por Gunther Jacobs. O terceiro princípio, segundo Gunther Jacobs, é o princípio da confiança. E aqui eu cito o exemplo das leis de trânsito. Dentro da função em sociedade, muitas vezes detém as leis de tráfego numa cidade. Dentro do princípio da confiança, um cidadão, quando ele detém o tráfego para parar, ele tem a confiança de que a outra via vai seguir. Agora, se ele está em uma estrada, numa rua em que seja permitido ele seguir, ele tem a confiança de que a rua transversa, lateral, o sujeito irá parar. Então, esse é o princípio da confiança que afirma Gunther Jacobs, que vislumbra em sociedade, dentro dos papéis exercidos pelos cidadãos em sociedade. O quarto princípio, o quarto e último princípio, é o princípio da capacidade da vítima, que advém do consentimento da vítima em relação às condutas criminosas, muitas vezes. Aqui eu cito exemplo de alguns esportes radicais, esportes perigosos, por exemplo, boxes, MMA, que vão ser praticados pelo consentimento dos lutadores, que vai ser resultado várias lesões corporais, que pode advir de crimes, porém, pelo princípio da capacidade da vítima, segundo Gunther Jacobs, do seu consentimento em praticar esse esporte que pode ser perigoso, então vai retirar a responsabilidade penal se advir uma lesão corporal em qualquer um dos lutadores, no exemplo citado. Há que se ressaltar que essa teoria da imputação objetiva, ela não é amplamente aceita pelo nosso direito penal brasileiro. Em alguns casos, em alguns julgados, ela é parcialmente aceita, mas não é majoritariamente aceita nem pelos nossos tribunais superiores e nem pela nossa doutrina. Porém, é de suma importância o seu conhecimento, tanto para provas de concurso público, quanto também para o exame de ordem. Era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal, e até a próxima!